Pois muito bem, estamos chegando no Caledônia. Hoje tem um evento especialíssimo aqui com a Andrea, a Dai, a sócia da Dai. Um pessoal, não vou lembrar os nomes, vocês vão ver depois. Deixa eu fechar um pouquinho aqui para não ficar na minha cara. Aí, um pessoal que trabalha com móveis planejados. Tem ainda pessoal também são as arquitetas, a Andrea, pessoal dos móveis planejados. É um material primoroso para você que pensa em morar ou investir. Eu vou falar não só aqui do Caledônia, tá? Porque também vale para outros condomínios da região. Então, assim, é um vídeo longo, porque tem o depoimento de toda essa turma, lombadinha. Assista, porque vale muito a pena. Eu vou deixar separados os segmentos ali, o que cada um falou, se quiser ir direto em algum específico, mas vale muito a pena para você entender a valorização do condomínio, para você entender o porquê vir morar aqui em Camboriú, que não é tão, né, que você não está tão perto do centro de Balneário Camboriú, mas o que vale a pena estar investindo aqui, tá bom? Na sequência tá o vídeo aí. Então, primeiramente, eu sou a Dayana, minha sócia, a Lu. A gente é da Lu Art Design. A gente fez esta casa do início ao fim, desde o projeto arquitetônico, que é assinado pela Lu Andreola. Eu fiz todo o gerenciamento da obra dessa casa. A parte de projeto de interiores também é assinado por mim. E a execução também a gente fez acompanhou toda essa execução do mobiliário, que foi executado pela WePlan, que é a próxima dos palestrantes vai estar falando um pouquinho desse mobiliário planejado que hoje também a gente executa. Também gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros que estão presentes aqui também, né? A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha sempre com parceiros e com eles a gente tem um grande sucesso. Hoje a gente trabalha com a neuroarquitetura. A neuroarquitetura, ela nos traz um bem-estar. Sabe quando você chega numa casa e diz, aqui eu me senti acolhida, aqui eu me senti bem, o cheiro da casa, o cheiro, a comida da avó, o que nos remete às boas lembranças. Isso, se a gente colocar essa alma dentro de um ambiente, a gente consegue também ter um sucesso na nossa ambientação. E hoje, a gente tem muitos empresários, muitos investidores que talvez não consigam entender, eu vou fazer a casa e vou colocar à venda. Mas se a gente ambienta ela, a gente coloca a alma nela, a gente consegue cativar a alma de outra pessoa que está entrando para conseguir isso, né? A valorização da arquitetura, ela está nos detalhes. E com isso, a gente está conseguindo também ter mais sucesso para os investidores. Nessa casa, a Deia fala que é um case de sucesso, porque a gente aqui, antes mesmo da gente terminar a casa, o propósito dela era para um aluguel e hoje ela já está alugada, né? Pelo valor que o proprietário estimou. Então a gente também entende que isso, a florzinha ali do lado, a ilha, a cama, a roupa de cama vai fazer diferença para aquela pessoa que vai entrar no seu imóvel, que está ali para alugar, que ele está comprando. Então, se ele chega e se sente em casa, o sucesso é garantido, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dos investimentos e como a Dalu hoje pode ajudar vocês, investidores, a aumentar até mesmo o seu ticket de venda na casa que vocês têm, né?
com um mobiliário bem planejado, um mobiliário bem executado, ele transfere um valor à casa que às vezes a gente acha que não tem, mas isso faz toda a diferença. Vou deixar a palavra um pouquinho com a Andréia? Pode ser. Andréia. Depois quando a gente Depois for fazer ela essa apresentação, eu me apresento para vocês. Gente, primeira coisa, vamos sentar, tá, gente? É, Mais ideia em cima, gente, ó. Vamos sentar, pegar as cadeiras assim, não, ficar em pé, ninguém merece. Vamos puxando aqui a bandejinha, sentem aqui no sofá, só passa pra sentar, Leia. Gente, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença, a grande maioria já me conhece. Eu quero primeiramente agradecer a Dai por esse convite, em participar desse primeiro Caledonia Experience aqui com as meninas, como convidada. Quando a Dai me convidou / convocou, eu pensei, bem, ela não deve ter alguma outra pessoa para convidar, né? Foi convidar a mim, né? Mas confesso que me senti envaidecida com o convite e prometo ser breve. A Dai me passou o script um dia antes. Eu olhei lá, 1 hora de fala. Eu falei, gente, 1 hora de fala, mas o que eu vou falar em 1 hora? Gente, eu não vou falar 1 hora, eu vou falar 10 minutinhos no máximo, tá? Fiquem tranquilos, vocês sentem já. E daí eu lembrei dos atendimentos que eu faço aqui no Caledonia, demoram em média 3 horas. Então, assunto a gente teria aqui para ficar a tarde toda discutindo o que os clientes estão buscando, quais são as principais objeções, quem busca o investimento no Caledonia, o que está pensando. Então, agradecer a vocês a oportunidade, a todos vocês, né, gente, que num dia útil pararam as suas agendas para estarem aqui. No momento que a gente consegue se conhecer, trocar experiências, trocar contatos e fazer o que a gente obviamente tem que fazer, que são negócios, né? Todo mundo está aqui para prosperar. E se vocês estão aqui é porque algo chamou a atenção de vocês. E a maioria de vocês, o que chamou a atenção? Caledonia, né? Então não é nem mérito da Lu, Andréia, mas é esse condomínio que acabou se transformando. Então, para falar rapidinho sobre a minha história aqui, minha história de amor com o condomínio Caledonia, às vezes as pessoas me perguntam assim, meu Deus, mas como é que você vende tanto? Mas como é que isso? Como é que aquilo? Mas é uma história de amor por esse condomínio. Foi aqui que nós escolhemos, eu e meu marido veio aqui figurar também, né, meu amor, para sair na foto. E vá lá pelo menos para alguém aparecer na foto, né? É aqui que nós escolhemos para constituir o nosso lar, para ter nossa família, para criar as nossas filhas. A gente tem 2 filhas, a Clara e a Ju, de 3 e 5 anos, então a gente ama esse lugar e quando eu atendo o cliente a gente passa isso, passa esse amor, passa essa experiência, né? Então a nossa história com o Caledonia é longa, né? Já são 8 anos que nós viemos aqui, encurtando a história. Nós começamos, e eu me identifico muito com os clientes quando eles chegam até mim, porque o que eu passei há 8 anos atrás é, em 90% dos casos, o que o cliente está passando hoje. São as mesmas dúvidas, as mesmas objeções, os mesmos questionamentos, né? Então a gente consegue trocar isso com o cliente, passar essa segurança para ele. Então nós começamos a pensar assim, bem, vamos comprar um apartamento. Morávamos em Balneário Camboriú, né? Expectativa financeira, né? A gente tinha um gap ali bem grande. Então, com o que a gente conseguiria investir, a gente não conseguiria comprar a casa que a gente pensava, com o tamanho que a gente queria, etc. e tal. E eu, na época, trabalhava numa empresa, né? A Kelly, que é uma pessoa maravilhosa que trabalha comigo, gente. A Kelly está no staff ali, mas ela me ajuda em tudo. A Kelly hoje é minha sócia aqui nesse negócio. E graças a ela que a gente consegue performar tanto, né? Que a Kelly está ali, mamãe recente, ali está com 5 mesezinhos. Então a Kelly me ajudou bastante ali, me ajuda bastante em todo esse processo. Então, para encurtar a história, eu gerenciava um time comercial, eram 40 corretores, a Kelly estava comigo naquela oportunidade, então tudo que tinha de anúncio, de coisa na rua, eu parava para pegar, né? Para ver o que estava acontecendo e tal. E um dia nós estávamos ali na Avenida do Estado e uma pessoa estava panfletando, eu baixei o vidro, eu peguei e era um panfleto do Parque do Lago. Alguém conhece, que é um condomínio também aqui de lotes, né? E eu falei para o Pedro, onde que fica isso? Ele em Camboriú. Nossa, a distância para mim era... Camboriú parecia outro país, né? Morava em Balneário, mas Camboriú. Eu falei, vamos lá dar uma olhada. E a gente entrou lá e se apaixonou e a gente pensou, ok, a gente vai conseguir comprar a nossa casa aqui, o lote está no valor. E todo mundo falava do Caledonia. E eu dizia, gente, nem morta. Caledonia não, lá dentro de Camboriú, 1000 lotes, imagina como é que é a assembleia desse condomínio, né? 1000 lotes ali, né, Eliane? Imagina como é que é o negócio ali, nem pensar.
E vimos na Barra, vimos o Aras do Rio do Ouro também, mas estava tudo muito longe. E um belo dia, o Piero viu no OLX uma esquina, que eu queria muito, uma esquina anunciada, no valor de R$190 mil. Estava muito bom o preço, e o Piero falou assim, Andreia, vamos lá no sábado de manhã para ver isso daí. Eu falei, não, vamos lá, vamos dar uma chance. Aí a gente veio, no meio do caminho, eu quis voltar umas 3 vezes, o que acontece com os clientes que vêm para cá, né, para ver uma casa, para ver um lote, às vezes o cliente quer voltar quando ele começa a percorrer, mas a gente tinha ainda um extra, né, depois desse desgaste todo, a gente entrou num calçamento que muitos de vocês conhecem hoje, graças a Deus a gente tem um asfalto ali, que era um calçamento horrível, né, Eliane, que, meu Deus, isso era motivo muito de objeção, de compra, porque as pessoas têm tem carro importado, etc e tal, então não queria. E quando eu entrei aqui e abriu-se os portões, eu me apaixonei por esse lugar. Aquele verde, aquelas palmeiras gigantes, eu falei, gente, é aqui. Viemos no sábado, na segunda-feira assinamos o contrato e estamos aqui até hoje. Então, essa experiência é o que eu passo para o cliente. Eu tive as mesmas dúvidas. É longe? É lá dentro de Camboriú? Meu Deus, será que vão me parar no meio da noite no carro, etc e tal? Como é que vai crescer aquele condomínio? Nós não compramos mais lotes na ocasião, porque a minha sogra veio na semana seguinte, né? E disse assim, eu vi e disse assim, meu Deus, aonde que vocês foram comprar? Tipo, nesse buraco tão longe, tinham 30 casas aqui, não tinha ninguém, era um descampado, né? E ali começou a nossa história com o Caledônia. E a minha história como corretora não é uma história assim muito antiga, eu sou corretora recente, gente, não tem muito tempo aqui. E no Caledônia são 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos de caminhada, e começou essa história, a pessoa está aqui dentro hoje e não sabe disso, vou contar para vocês, por causa de uma pessoa que está aqui dentro sentada. Essa pessoa, quando a Júlia, que tem 3 anos e meio, tinha 3 meses, me mandou um WhatsApp e falou, Andreia, a minha casa ficou pronta, eu sei que você não está trabalhando, mas coloca no grupo, anuncia para mim, dá uma força, eu estou precisando vender. E eu peguei e pensei, meu Deus do céu, peguei e joguei lá no grupo e não parei mais. E essa pessoa é o Ney Schaefer, que se associou na ocasião com o Silas e Cassandra e fizeram uma casa, inclusive aqui na frente, né? Aqui, logo nessa quadra aqui da frente, uma casa bem bonita. Nem deu tempo de vender, né, Ney? Vocês já venderam a casa, foi tudo muito rápido. Mas aí eu comecei com isso, ligando para a corretora e pegando, sabe, RC, resto de corretora, aquela coisa, sabe aquele cliente que ninguém mais quer atender e tal, passa para mim, eu estou indo ali e tal. E nesse caminho, né, uma pessoa olhou para mim, que é uma pessoa muito importante na minha jornada, que é o Dêmia, meu querido, maravilhoso. E o Dêmia tem um canal, gente, que é o Viver na Praia. É importante falar sobre isso, que todo mundo que está aqui quer fazer negócios no Caledônia, né? E esse canal, ele é um grande espelho para o condomínio Caledônia. Por quê? Porque ele tem, gente, mais de quase 80 mil pessoas inscritas. Gente, é 80 mil pessoas. E o melhor, são orgânicos. Ou seja, o Dêmia não anunciava, o Dêmia não comprava seguidores. Essas pessoas foram entrando com o mesmo objetivo, seguindo esse canal para receberem informações sobre o mercado imobiliário mais cobiçado do Brasil, que é Balneário Camboriú. E aí o Dêmia me ligou um dia e falou assim, eu estava recente aqui, nem o André, vamos gravar? Eu disse, meu Deus, mas gravar e tal, será? Vamos. Eu falei, o que eu vou fazer? Ele falou, faz como se tu estivesse com o cliente. E a gente faz isso até hoje, né, Dêmia? A gente filma como se o cliente estivesse do nosso lado, mostrando a casa e tal. E o Dêmia abriu ali no playlist uma página que é Andreia, Caledônia by Andreia. A gente tem mais de 90 casas filmadas ali nesse canal. E uma coisa bem importante para falar para vocês, que o Dêmia compartilhou comigo recente, vai lembrar disso, é que hoje, nesse canal do YouTube, que o Brasil inteiro tem acesso, os vídeos do Caledônia, eles têm mais acessos, mais visualizações do que a média dos vídeos que o Dêmia está postando em Balneário Camboriú. Gente, isso é um indicador muito forte de que todos nós estamos no caminho certo. Entra, meninas! Bem-vindas! Que a gente está no caminho certo, que o Caledônia é a bola da vez, que a gente pode investir aqui, que as pessoas estão olhando para isso, as pessoas estão buscando qualidade de vida. Então, o que a gente quer falar com tudo isso? Voltando à minha historinha lá do apartamento. Hoje, com 3 milhões, a pessoa é rei aqui no condomínio Caledônia praticamente. Por quê? Ela consegue vir numa casa boa, ela consegue ter um jardim, ela consegue ter uma piscina. Quanto é que é, Dêmia, um apartamento da FG Frente Mar com piscina ali na Barra Norte, na Central? Em Frente Mar, hoje por menos de 8, 9, você não consegue um novo. Né? E aquele com piscina, quanto é que é da... Próximo de 20 milhões. 20 milhões de reais. Então, essa é a conta que o cliente que vem para o Caledônia faz. Porque uma pessoa, meu Deus, a pessoa não vai até Camboriú. Gente, ela vai.
Ela vai vir para cá sim, gente. Ah, mas não sei o que e tal, é isso, aquilo é longe. Ela vai fazer um sacrifício para os filhos dela. Quem que procura a gente? Casais com filhos pequenos. Gente, isso é a maioria do público que nos procura. Então, assim, eu ouvi já de um pai falando assim, não importa se eu ficar 2 horas no trânsito, mas a minha família está tendo qualidade de vida. Os meus filhos estão andando com o pé no chão, aprenderam a andar de bike ali dentro, estão andando de patinete, estão livres, leves e soltos. Então, gente, isso tem um apelo, uma força muito grande. Então, o que a gente fala com isso? Podem investir no Caledônia, continuem a investir no Caledônia. O Caledônia não chegou nem na metade do potencial dele. Falando aqui, eu tinha um monte de slide, mas eu já estou no final, gente. Eu deixei aqui o Viver na Praia e o Instagram, depois tu coloca ali. Gente, eu tenho um Instagram que está sendo fomentado pelo Demian. Uma corretora de sucesso, ela precisa ter seguidores no Instagram, né? Então, gente, eu não tinha ninguém no Instagram, o Demian está me ajudando a fazer isso, né, Demian? Hoje eu estou com 2.000 seguidores. O meu Instagram é um misto de vida pessoal e Caledônia, mas a minha vida pessoal é o Caledônia. Então, eu fico postando muito nos stories, agora a gente vai postar também nos feeds para melhorar isso daí e dar muito resultado de venda, tá? As pessoas me chamam, as pessoas querem conversar comigo, querem saber mais dessa experiência de viver aqui. Para resumir aqui os números do Caledônia, a gente tem hoje mais 300 casas? Mas quantos moradores aqui, casas prontas? Vai, Eliane. Habitadas 300. 300, olha isso, gente. São 300 famílias morando aqui. A Eliane, para quem não conhece, ela é o general do condomínio Caledônia, que é a síndica, mão de ferro, que faz esse negócio andar, que faz o negócio organizado aqui. Nós já tivemos outros síndicos aqui dentro, mas a Eliane, gente, a Eliane, ela mora aqui, ela é síndica profissional. Então, além de todo o conhecimento profissional que ela aplica nesse condomínio, ela tem o quê? Amor por esse negócio. O patrimônio dela está aqui. Então, ela faz diferente. E são pessoas assim, a Dai mora aqui também, que tem um olhar diferente, que fazem as coisas diferentes. E eu estava falando, são 300 habitadas, fora as vazias, e são 118 obras, mais ou menos, né, Eliane? 115. 121 obras, tem 35 casas desabitadas, né, para negócios, e 303 habitadas. 300. Olha, no meu catálogo, gente, tem 30 casas para venda. E eu ia falar isso para vocês, que eu não tenho todas, então 35, falta 5. Não sei se o cliente está por ali, eu já vou colocar. Não deu tempo ainda de colocar, né, Kelly? Mas a gente vai colocar. É muito rápido, É. Sai da lista de obra, vai para Exato. depois já passa a ser habitado. No total, vamos para 455 Exatamente. famílias, né? Isso. E essa questão aqui, ó, só para finalizar, da parte de vendas, né, que as pessoas às vezes têm muita dúvida. Vou investir no Caledônia, mas como é? Meu Deus, quanta casa para vender aqui, Andréia. Eu vou comprar um lote, a minha casa vai empacar, não vai vender nunca? Eu não vou ter o payback desse meu investimento nunca? Gente, olha só, a gente tem 30 casas, 35 casas à venda aqui, né? Tem uma coisa que se chama projeto. O projeto é a parte mais importante desse percurso. Então, você precisa realmente se munir de informações. O que o cliente está buscando, o que o cliente compra, não é verdade? Para você fazer um bom projeto. Tudo vende, gente, tudo. Eu não tenho nenhuma casa, desde que eu comecei, que não vendeu. Todas 100% venderam. Até aquela casa que a gente vai gravar, meio assim, aquele vídeo que eu tô meio desanimada, gente, aquele vídeo de 10 minutos, aquela casa tá difícil. Mas tudo vende. O que acontece? Vai vender mais rápido ou não? O que o investidor quer? Velocidade de venda. Não é? Então, você tem que acertar o projeto primeiramente. Segundo, você pode trabalhar também no diferencial, junto com a Dai, com as meninas, que é essa mobília. Hoje, até um investidor comentou isso, nossa, quanto custa para fazer tudo isso? Gente, fala com a Dai. Não custa um caminhão de dinheiro, até porque se custar um caminhão de dinheiro, não vai valer a pena comprar um lote, construir a casa e fazer essa parte toda aqui de deixar a casa bonitinha para o cliente ver. Gente, casa mobiliada, decorada e equipada é diferencial de venda, é velocidade de venda. Pesquisem sobre isso, planejem sobre isso, vocês podem ir com fé que isso acontece. Nós temos experiências aqui de casas mobiliadas acima de 4 milhões que foram colocadas para venda e que foram vendidas muito rápido. Sobre o mercado aqui, para a gente finalizar, o Caledônia se transformou, né? Aqui são 1.000 lotes. 1.000 lotes. Nunca teremos 1.000 casas, porque muitas casas estão em cima de 2, 3, 4, 5 lotes. Até recentemente teve uma pessoa que comprou ali na área 2, 3 lotes, né? Não sei se é um jogador de futebol famoso, quem é, isso a gente vai falar depois. Na área 1, 6 lotes para fazer uma casa.
Então a gente nunca vai ter 1000 casas aqui também, né? E o tamanho das casas, a gente está cada vez maior, né? Agora está vindo uma casa com quase 800 metros quadrados aqui no Caledônia. A gente tem projeto em execução com 700 metros quadrados. Tem projeto em execução com 600 metros quadrados. A gente fala aqui, o Juliano Michei, dá um passo aqui, meu querido. Começou esse negócio aqui no Caledônia, com a primeira mansão do condomínio Caledônia, a casa de 5,9 milhões, já fez outra, já vendeu, já vai começar outra na área 2. Fez mobiliada, equipada e decorada ali também, né, Juliano? Então, assim, gente, gira, existe mercado. Hoje eu tenho casas na planta por 6 milhões, a gente tem casa de 7 milhões de reais. Quais são os números do Caledônia? Os lotes estão acabando, então você que pensa em investir, corre, gente. Tá caro, Andréia. Gente, não dá para comparar o lote que nós compramos de 190 mil, né, Piero? Não dá mais para comparar. Nós compramos um lote agora só para compartilhar com vocês, faz 1 ano e pouquinho, e esse lote ele deu 50% de valorização. Gente, o lote em 1 ano e pouquinho, agora acho que foi 14 meses, valorizou 50% do valor. Qual foi o custo que nós tivemos? R$ 460 de condomínio e 1.200 de IPTU ano. Então vale super a pena, como diz a Wanda Gelafite, quem compra terra não erra. Então pode investir em lote, que mesmo que você esteja pagando 700, porque hoje o lote mais em conta que eu tenho é 700 mil, esse lote já vai valer R$ 1 milhão. Corre para comprar. Hoje a Gelafite tem 7% mais ou menos disponível para venda, isso dá uns 70 lotes. E a gente deve ter mais uns 30, 40 na carteira de terceiros, né? Eu fico fuçando e caçando lote a todo momento. Então a gente deve ter uns 100 lotes disponíveis. A questão das casas que eu passei para vocês, a gente tem 30 casas, mas de novo, depende muito do projeto, depende muito do time. Vende. Qual que é a velocidade de venda, Andréia? A gente sempre toca uma figurinha com o Alex. Alex, quantas casas saíram esse mês? Como é que tá? Gente, em média 4 casas por mês vende aqui. Tá bom ou tá ruim? 4 casas por mês? Tá bom demais, gente. A gente tem 30 casas, se a gente fizer essa média, em 8 meses vendeu tudo. Mas em 8 meses, a gente possivelmente não vai entrar com mais 30 para venda. Isso quer dizer o quê? Tem 30 casas, mas são projetos muito diferentes. Tem 30 casas aqui para venda, mas tem valores bem diferentes também. Então, assim, pode fazer a casa, pode caprichar no projeto que vende. E para finalizar aqui para vocês, para não me estender mais, falar dos meus números aqui, né? Hoje eu sou conhecida como Andréia, corretora especialista no Caledônia, Andréia, a rainha do Caledônia, que foi um termo que o Demian me deu, que a própria Wanda Gelafite me apresenta assim, chegou a rainha do Caledônia, a Wanda Gelafite, que é a esposa do idealizador de tudo isso daqui, que pensou esse Caledônia muitos anos atrás, que se trocava por uma moto, etc e tal, né? Então, esse trabalho que eu faço aqui dentro, ele tem muito isso, sabe? Tem muito amor, por isso que as pessoas acabam se identificando com o que a gente faz. E eu consegui, não sozinha, mas com a ajuda de muitas pessoas, que tudo é parceria na vida, gente. Você vai fazer uma casa, pega um parceiro para o lote, vai fazer uma casa, fecha uma parceria legal com uma porta, você vai fazer fecha uma parceria legal com as meninas, que tem vários outros parceiros, a gente precisa se ajudar. Né? Eu realizei mais com esses parceiros, mais de 120 contratos aqui durante esses 3 anos. Isso dá uma média de quase 4 vendas por mês, quase uma por semana. Por isso que a Kelly está com os cabelos brancos, né, Kelly? Tá mais aguentando. Mas, de novo, eu trabalho muito com parceiros. O meu foco aqui é captar o produto e os parceiros me trazem o cliente. A gente está falando ali de mais de 80 milhões em VGV. A gente não tem um número bem exato, porque no começo eu não cuidava, nem pensava isso, então a gente colocou ali uma média, né? Então, para finalizar, gente, venham para o Caledônia, invistam aqui. O mercado aqui é maravilhoso, ele não para de crescer. Eu não dou conta dos meus watts, isso para os corretores parceiros que estão aqui, tá? Eu sempre falo isso, gente, pega uma casinha de locação que eu tenho, pega um lotezinho bom. Gente, hoje um lote está dando 50 mil reais de comissão, isso é para os corretores. 50 mil reais de comissão, é meio a meio, 25 cada um. Casinha de locação, fechamos da DAI. Cadê a parceira que fechou a casa? Tá ali, ó, eu não faço nada sozinho, vocês são esse número aqui. Fechamos ali a locação, meio a meio. Então venham parceiros corretores, porque tem um mercado gigante. E sobre o futuro do Caledônia, gente, a gente não está nem na metade disso daqui, tá? Se nós temos hoje 400 e poucas casas, a gente tem 500 lotes para trabalhar ainda aqui. A Gelafite anunciará uma última levada de lotes, até bom até esclarecer que muitas pessoas perguntam sobre isso. Ah, mas o Caledônia vai aumentar, vai ter mais uma área? A Gelafite vai abrir, entra meu querido, estou finalizando. A Gelafite vai abrir uma área com aproximadamente 100 e
130 lotes. São lotes menores, 340, 350 metros quadrados, mas é uma área que já pertence à incorporação original do Condomínio Caledônia e que se tinha lá, gente, há 17 anos atrás, quando foi feito o registro, o primeiro registro ali do projeto, 17 anos, gente, o Caledônia aconteceu ontem. Né? O Caledônia explodiu pós-pandemia, mas são 17 anos caminhando. A Wanda Gelafite fala assim para mim, meu Deus, André, o Caledônia era um arrepio, o Caledônia era o patinho feio. Para vender um lote naquele lugar por mês era dolorido, era o projeto que não tinha dado certo da Gelafite, era o Condomínio Caledônia. E olha o que se transformou hoje, né? Então tudo tem um tempo de maturação, tudo tem um tempo para crescer. Então podem investir no Condomínio Caledônia, que a gente está longe ainda de chegar no ápice. Eu quero agradecer a todos vocês, não vou tomar muito tempo, porque as meninas também querem falar, já tomamos tempo demais. E, gente, enquanto a gente fala, podem vir aqui, o pessoal que chegou agora, podem vir aqui tem mais espaço, podem vir para cá, venham para cá também, por favor, bebam alguma coisinha e comam alguma coisinha. Eu quero agradecer a todo mundo. A Sabrina Comper não pôde estar aqui, que é uma parceira extraordinária, que eu tenho um projeto que é o Caledônia Top 10, o Demi é meu parceiraço, e quantos parceiros que eu tenho aqui. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês. Quantos construtores que eu tenho aqui que me procuram e falam assim, Andréia, eu vou investir, eu vou comprar contigo. Então, gratidão, obrigada a todo mundo. Eu sempre busco fazer o melhor negócio para todo mundo e é por isso que a gente prospera. E todos nós nascemos para prosperar. Obrigada, gente. Nem olhei meu papel. Fica até difícil falar depois. Pessoal, então, boa tarde a todos. Prazer imenso. Obrigado mais uma vez, lá, Dai, pelo convite. Prazer imenso estar falando com vocês. Meu nome é Renan Assunção, sou o CEO e cofundador da WePlan. Vou falar para vocês um pouquinho o que é a WePlan, mas antes disso, contar um pouquinho da nossa trajetória. Eu atuo há 13 anos, quase 14 anos no setor moveleiro. Atuei por 10 anos com a Finger Móveis Planejados, inclusive sou natural do norte do Rio Grande do Sul, Sarandi, que é onde é a indústria. A Finger é uma das maiores fábricas do setor moveleiro hoje no Brasil. Tem lojas já espalhadas no Brasil inteiro e também globalizando a marca nos últimos anos. Esse trabalho de 10 anos com a Finger nos fez questionar algumas coisas, tá? Eu quero dizer para vocês aqui hoje. O setor moveleiro, talvez muitos de vocês já fizeram essa reflexão, pós-obra, pós a construção da casa ou adquirindo um imóvel, é onde vocês mais vão colocar recurso. Então, comprei um apartamento frente e mar, eu mais vou gastar dentro desse imóvel é com móveis planejados. E a gente começou a questionar que há muito tempo a forma de distribuição, essa dinâmica de vocês definirem um projeto com um arquiteto contratado e executarem no mercado, ela estava engessada há muito tempo. Tentei imaginar se eu fosse o dono dessa casa, eu contrataria a Lu e a Dai, definiria os meus projetos aqui com elas, ficaria encantado. Lu, Dai, esse é o projeto do meu sonho, meu e da minha esposa. Vamos executar agora. A gente ia pegar esse projeto da Lu e da Dai e andar por Balneário Camboriú, nas principais marcas do setor moveleiro, para a gente poder fazer os orçamentos. Quando as lojas apresentam os orçamentos para a gente cai de costa. Caramba, quer dizer que eu vou gastar 300 mil reais, mas eu estava preparado para gastar 150. E aí começa a mexer em projeto. Dentro da loja tem um outro arquiteto que tem que refazer o que a Lu e a Dai fizeram, para a gente poder simplesmente ter um orçamento na mão. E aí o cliente ele bate aquele desespero, fica andando para cima e para baixo. E não é algo eficiente. Então, a gente entendeu que o mercado estava há muito tempo dessa maneira e a gente pensou em trazer um modelo novo de negócio para o mercado. Então, em 2020, o Diego está em si, o meu sócio, nós resolvemos encerrar o nosso trabalho com essa marca e fundar a nossa própria empresa. A WePlan hoje, ela já vem executando os projetos a nível Brasil. A gente tem projetos executados em São Paulo, condomínios como Alphaville, Porto Alegre, Florianópolis. Estamos com uma obra agora, inclusive a nossa empresa já atua muito forte no setor corporativo também, que está executando um empreendimento que vai ter uma parte de clínicas do Hospital Albert Einstein. E estamos em parceria com as meninas, inclusive fechamos um contrato ontem em Campinas, São Paulo, e a gente está agora nesse formato de parceria com elas. O que a WePlan faz? Nós somos uma empresa, a gente tem algumas soluções em imóveis planejados, a gente é conectado a algumas indústrias do setor moveleiro. Indústrias, inclusive, que vocês vão encontrar muitos desses produtos em lojas aqui em Balneário Camboriú.
Só que a nossa conexão é direta com essas indústrias, não existe lojista no meio do caminho, não existe aquele showroom para vocês visitar, não existe um lojista, um outro arquiteto. A nossa conexão para vocês adquirirem esses produtos e serviços é diretamente através de escritórios de arquitetura como a Lu & Dai, fazem parte da nossa empresa. Hoje, a Lu & Dai, finalizando um projeto para apresentar para um de vocês investidores dessa casa aqui, no mesmo instante ela já consegue falar para vocês quanto vai custar esse painel aqui. Ela não depende de uma loja para orçar esse painel. Então, durante a apresentação, se vocês pedirem assim, Lu, Dai, quanto custa se eu trocar a cor desse painel? Na hora, elas conseguem fazer essa alteração e apresentar para vocês a melhor solução. Então, a Eplan começamos em 2020, já fechamos mais de 9 milhões em negócios já a nível Brasil. Nossa experiência hoje então de mais de 14 anos no segmento e desde a nossa carreira, desde o início, são mais de 35 milhões em imóveis planejados, entregues, executados e com pós-venda sobre a minha gestão, ao longo da outra marca que eu representei também antes de fundar o Eplan. Dentro do nosso modelo de negócio, é um modelo de negócio que aproxima vocês, investidores e clientes, da indústria. Hoje as indústrias do setor moveleiro, você tem lá um representante comercial que abre lojistas a nível Brasil e você tem uma estrutura de loja que ela custa muito caro. O que eu quero dizer para vocês, tente imaginar quanto que um lojista hoje das principais marcas de imóveis planejados do Brasil paga de aluguel em Balneário Camboriú para colocar toda a sua estrutura. A gente tirou essa necessidade de ter um showroom e sim poder usar uma casa como essa como um showroom para apresentar para os clientes. Então, o controle fica na mão dos nossos parceiros, profissionais de arquitetura, que são especialistas em imóveis planejados. E aí a gente tem todo um controle de logística, equipes de montagem, suporte, toda a parte técnica, a nossa empresa que cuida e faz essa parceria em conjunto com escritórios como a Lu & Dai. Dentro do nosso modelo de negócio, quais são as vantagens que a gente traz para o cliente? Uma delas é um menor investimento em relação a um produto de alta qualidade. Então hoje, tenta imaginar aí, investimento, em média, você vai investir 15% a 20% do valor do imóvel em imóveis planejados. Se você tem uma economia de 15% a 20% ali em relação ao produto que você encontrar em uma loja, é um ótimo dinheiro que vocês vão estar colocando no bolso. Além da eficiência e agilidade que um escritório de arquitetura especializado como a Lu & Dai pode entregar para vocês. Projeto que elas definirem, ou outro arquiteto nosso lá em São Paulo definir para um cliente, ninguém mais altera esse projeto. O que especificou é o que a indústria vai produzir, é o que vai chegar aqui dentro da residência para ser executado. Então, alguns pontos importantes que eu gosto de linkar dentro do nosso modelo de negócio. Além disso, a gente garante um imóvel como esse assinado por especialistas em imóveis planejados, porque a Lu & Dai, desde o momento que elas fecharam a parceria com nós, podem até reforçar, toda segunda e toda terça a gente treina elas, especialistas em imóveis planejados. Por quê? Muitos arquitetos no mercado hoje, às vezes reclamam, pô, tá difícil agregar valor no meu trabalho, o pessoal tá puxando o preço lá embaixo, só que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Hoje a Lu & Dai sabe exatamente a diferença de preço de uma dobradiça do motion para uma dobradiça simples. E isso pode impactar diretamente no orçamento de todos os clientes. Então, por isso que a gente treina toda semana, Lu & Dai? Sagrada sobre o produto. Exatamente. Porque uma coisa é um arquiteto me apresentar um projeto, que eu estou apaixonado por esse projeto. Outra coisa é saber se esse projeto vai caber no meu bolso ou não. Então, esse é o papel hoje dos parceiros especialistas. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que eu gostaria de compartilhar, que é um pouquinho dentro do que eu estou comentando aqui sobre essa diferença. Olha só. Esse é um projeto que a gente, nossa empresa aqui em Chapecó, tá pessoal, Oeste Santa Catarina, é um empreendimento em Chapecó que a gente fez para o investidor. Tá? Ele não sabe ainda se ele vai alocar, se ele vai vender esse imóvel, ele está na dúvida, mas enfim, é para o investidor. Então aqui, vamos brevemente fazer um tour, Aqui a gente tem uma parte com bodega, aqui a gente vem já para a área social, A gente vai ter que ver se vai carregar, se a internet está boa. Aqui, cozinha, aqui a gente tem a porta lavanderia, torre de fornos. Por que eu trouxe essa imagem aqui para vocês? Olha só que interessante. Vamos abrir novamente aqui a apresentação. Olha só que interessante. Mesmo projeto, imagem A e imagem B, certo? Mesmo projeto. Olha a diferença de orçamento para a cozinha A para a cozinha B. A cozinha A
18.606. A cozinha B, 56.811. É a mesma cozinha aos olhos de vocês. Por que essa diferença? Nessa cozinha B, a gente trabalhou com tudo que há de melhor, em ferragens, abertura de portas, amortecimentos, sistemas internos de gaveta, estruturação de armário. E aqui a gente trabalhou com itens e acessórios mais simplificados. Não estou dizendo que vocês têm que comprar a cozinha mais barata, mas eu estou dizendo que é obrigação do profissional hoje mostrar para vocês que existem essas diferenças aqui. Aqui eu estou só falando do orçamento da cozinha. De 18 mil para 56, se a minha cabeça não falhar aqui, são mais ou menos 200% de diferença. Cara, 200% é muito dinheiro. Então imagina vocês mobiliando uma casa desse tamanho aqui, ou um apartamento, e o profissional, a loja que estiver atendendo vocês, não passar essa noção aqui para vocês que existem N possibilidades de mobiliar e realmente entender, pô, se eu sou um cliente, eu estou fazendo um apartamento como esse que eu mostrei para investimento, eu estou pensando quanto antes esse dinheiro retorna para o meu bolso. Será que eu vou fazer a cozinha de 56 ou a cozinha de 18? Eu preciso pensar isso, tomar a decisão tem que ser minha, mas os profissionais têm que me informar que isso é possível. Então, esse é o principal trabalho que hoje no nosso modelo de negócio a gente consegue passar para vocês aqui. E não precisa vocês esperarem uma loja, um varejo devolver um orçamento. Às vezes o arquiteto passa lá para a loja demora 30, 40 dias para devolver um orçamento, sendo que o cliente precisa terminar a casa para o retorno do aluguel ou a venda acontecer o quanto antes. Então, além disso, pessoal, a gente tem hoje só na parte de imóveis planejados 5 indústrias diferentes. Cada indústria entrega uma característica diferente de projeto. Então, quando a gente foi ver essa casa aqui, a gente direcionou a indústria certa. Ah, é uma casa onde eu vou morar com a minha família, eu trabalhei a vida inteira, eu quero ter a melhor gaveta possível para a parte de cozinha. A gente vai ter esse produto para entregar para vocês. E mesmo assim, vocês vão encontrar dentro da Weplan, via Luidai, em torno de 15 a 20% abaixo do valor de mercado. Aqui um pouco do nosso pensamento sobre o que se refere à mobília planejada e o mercado imobiliário, que ele anda realmente de mãos dadas, né? A gente sempre fala que o mobiliário de alto padrão ele pode desempenhar um papel importante e o impulsionamento do imóvel, seja na venda ou na locação, e de diversas maneiras, né? Seja através da valorização do imóvel, né? Você ter uma inclusão de imóveis de alta qualidade, realmente pode fazer uma diferença muito grande na hora de vender ou locar. Então, diferenciação em um mercado imobiliário competitivo, ter um imóvel imobiliário de alto padrão pode diferenciar sua propriedade da concorrência. Isso pode atrair compradores que buscam algo específico e exclusivo. Você ter um imóvel aqui, mobiliado, prontinho, com uma mesa bem postada, com toda a decoração, com certeza ele pode vender muito mais rápido do que um imóvel que esteja vazio ali, né? Sem a parte de decoração. Apresentação visual, imagina a gente vir conhecer essa casa, se não tivesse a cozinha montada, essa mesa posta, parece que sempre falta alguma coisa, né? Então, realmente a questão da visualização, ela muda muito. Facilidade na venda, os corretores podem falar, e isso é muito particular por região, tá pessoal? Chapecó já é uma realidade diferente. Eu não vou dizer para vocês que Chapecó, imóveis imobiliados vem mais rápido, porque lá a realidade é totalmente diferente. Já a Balneário aqui, a gente atua há muito tempo no litoral, montamos já vários apartamentos em Itapema, Balneário aqui, e a gente escuta muitos corretores parceiros que facilita muito a questão da venda, principalmente quando você tem investidores que vêm de São Paulo, Mato Grosso, Curitiba, que querem investir aqui, mas não tem tempo de ficar correndo atrás para fazer imóveis planejados, cuidar da pedra, contratar arquiteto, etc. Para fazer o marketing é muito melhor, né? Fazer o marketing de uma casa extremamente pronta, mobiliada, é muito mais atrativo. E o retorno de investimento também, que quando a gente fala com o investidor, a primeira coisa que a gente olha é o payback disso aí, né? Quanto vai me retornar e que tempo isso vai me retornar no meu bolso. Então, mais uma vez eu gosto de reforçar que é importante observar que o impacto imobiliário de alto padrão no mercado imobiliário varia depende da localização e do tipo do imóvel. Então, por isso que eu digo, a gente está trazendo aqui uma informação que a gente vem conhecendo no mercado imobiliário aqui do litoral. Em específico, tá pessoal? Vocês aqui é um mercado diferente, onde imóveis mobiliados, prontos, vendem muito mais rápido, lotam muito mais rápido, é atrativo, porque a gente está falando de tempo hoje, né? As pessoas cada vez mais aceleradas. Eu sei porque eu tenho vários clientes em Chapecó lá que são investidores aqui no litoral.
e na grande maioria eles optam por apartamentos que tem até o talher na gaveta. Né? O Reves, né, Diego, é um que recebeu essa força semana passada, comprou um imóvel em Balneário aqui também na casa de 6, 7 milhões, pegou ele prontinho até com os copos dentro do armário. Dentro da nossa empresa aqui, pessoal, para não se estender já ir finalizando, algumas empresas que já acreditaram na gente. Então, a gente atua muito forte hoje no setor corporativo também, como eu falei. Temos todas as soluções para o mercado corporativo. Essas empresas aqui todas são do mercado corporativo, são empresas que a gente já executou projetos, já mobiliou, né, suas séries e seus espaços. Estamos muito fortes na linha de franquias também. E na parte de casas, eu posso afirmar para vocês que hoje seria um desperdício se fosse imobiliar uma casa, um apartamento, sem pelo menos ouvir uma proposta da Uiplan via escritório de arquitetura como a Lu e a Dai. Porque é um investimento alto que vocês estão fazendo, um investimento que precisa ser muito pensado, muito estruturado. Móveis planejados não é brincadeira. Móveis planejados, acima de tudo, esse dia eu estava vendo, no Rio de Janeiro, móveis planejados só perde para telefonia no Reclame Aqui. Só para telefonia. Ou seja, empresas que abandonam o cliente no meio do caminho, empresas que venderam a madeirada e entregaram branco, empresas que não cumpriram com seus contratos. Então, se vocês forem realmente fechar um contrato com uma empresa de imóveis planejados, olhar muito bem o histórico dessa empresa, quem são as pessoas, quanto tempo está no mercado, porque é muito dinheiro que vocês vão colocar nesse ponto aí, extremamente importante. Sem mais delongas, obrigado pela atenção de vocês e espero que a gente possa fazer negócio em breve, né? Cada vez mais, principalmente aqui dentro do Caledônia, via as meninas aí que são nossas parceiras. Beleza? Obrigado. Nós como profissionais, a gente sempre a gente tem um viés muito na parte de buscar informações fora do nosso meio, né, do nosso meio de projeto. Tem muitos profissionais que ficam só focados no projeto em si, né? Nós sempre estamos analisando o mercado, o que está acontecendo e tudo mais. Então é um pouquinho disso que a gente vai trazer também para vocês aqui hoje, linkando com o que a André falou, com o que o Renan falou, o que está acontecendo no mercado imobiliário como um todo a nível Brasil, para a gente entender se aqui faz sentido também, né? E a gente já percebe, né, justamente por conta dessa casa, que nós implementamos todas essas realidades que eu vou trazer para vocês aqui e foi locada a casa antes mesmo dela estar realmente finalizada. Então, então, como eu não me apresentei antes, para quem não me conhece, eu sou Lu Andreola, já trabalho na área há quase 19 anos. Muito no âmbito, muito no âmbito corporativo, residencial e nos últimos 10 anos bastante focado na área de interiores, especialmente em residencial. Então, sou cunhada da Dai também, né? Eu fico sediada em São Paulo, então a gente atua aqui, atua lá. E no Paraná, de onde eu fui, eu era do Paraná antes, né, de Foz do Iguaçu, foi para São Carlos. E agora a gente atua nas duas regiões. Então, o que eu quero trazer para vocês nessa palestra? Justamente por conta desse nessa conversa, né, gente? A questão das soluções integradas que nós estamos embarcando na nossa atuação profissional. Então, nós não simplesmente entregamos o projeto. Se o cliente quiser apenas o projeto, ok, a gente também faz. Mas o nosso foco, o nosso intuito é entregar a solução pronta. Por quê? Porque a gente entende que quando alguém vem nos procurar para fazer um quarto, ele não quer de fato um papel, um projeto. Ele sabe que o projeto é necessário, que ele é o meio para chegar até o quarto, a ter aquele quarto realizado. O que ele quer de fato é ter o quarto. Então nós estamos implementando essa questão de entregar pronto para o cliente, porque é o que traz mais resultado, mais satisfação. Porque muitas vezes o cliente pegar o projeto na mão e executar um ambiente ou mesmo uma obra por conta própria, são tantos problemas, tantos perrengues, tantas pessoas para lidar, que às vezes cada probleminha da obra vai tirando aquele amor pela casa e quando ele se muda para aquela residência, ele já quer pensar em outra, ou já só não quer saber mais de obra, quer comprar uma pronta, né? Então a gente vive isso todo dia na profissão e a gente tem buscado algumas possibilidades de mudar um pouquinho essa percepção do cliente e facilitar a vida dele, né? Então o que a gente vai trazer para vocês hoje? Um pouquinho sobre o mercado imobiliário,
sobre as mudanças de preferência do consumidor nessa área e como estão as casas pós-pandemia, o que tem sido procurado desde que veio a Covid-19 e o que isso mudou. Eu trago para vocês uma frase, então, do Luiz França, que é presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, que teve um evento há pouco tempo atrás. Ele diz o seguinte: vivemos um momento singular. Os investimentos no setor imobiliário, determinantes para a formação bruta de capital fixo do país, cresceram no segundo trimestre de 2023. Então, a gente já observa que esse crescimento está acontecendo, né? E este é um aspecto chave, pois o investimento antecede a criação de empregos, de renda e determina o futuro da economia brasileira. Então, a gente pode ficar otimista com esse mercado, com comprar terrenos no Caledônia, com construir, para vender, para morar, para locação, né? Então, esse já é um aspecto chave. E aí, aqui eu trago para vocês uma estatística que mostra, a nível Brasil e a nível mundo, qual é a perspectiva de urbanização das cidades, ou seja, das pessoas que querem morar, sair do campo e ficar na cidade. Então, a tendência é que as cidades continuem aumentando. Em 2020, para vocês terem uma ideia, no Brasil a perspectiva é que 87% da população já vivesse em cidades. No mundo, 56%. Em 2050, a perspectiva é que estejam nas cidades 92% da população brasileira. Então, a gente tem um mercado imobiliário muito abrangente ainda para crescer. E balneário, especificamente, né? A gente já percebe isso na verticalização dos prédios. E quem se incomoda com barulho e tudo mais, tem essa possibilidade de vir para os condomínios mais afastados da cidade, que tem sido uma tendência, né? Os condomínios se afastarem um pouco mais da cidade para ter um pouco mais de tranquilidade. Um outro fator importante que a gente precisa analisar é que as famílias em si têm diminuído de tamanho. Então, se em 1972 a média de pessoas na família era de 6,83, a perspectiva, em 2020 ela já caiu para 1,27. Então, as famílias em si têm reduzido de tamanho. Mas, em contrapartida, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou. Então, se antes, em 1940, a média de vida deles era de 45 anos mais ou menos, em 2021 ela já subiu para 77, a média, né? E aí é uma diferença entre masculino e feminino, né? Mulher vivendo um pouquinho mais do que o homem, enfim, mas a expectativa é maior. E o que se percebe também? Que os pessoas com 50 anos ou mais são as que mais têm movimentado esse mercado. Ele movimenta em torno de 1,6 trilhões dessa parte de investimentos imobiliários no país. Então, que são movimentados, né? Então, são pessoas que têm um poder aquisitivo, normalmente já um pouquinho melhor, né? E são os que mais investem, e 36% dessa população ainda é ativa profissionalmente, né? Ou como empresa, ou como profissional, ou como funcionário, mas eles ainda são economicamente ativos. Aluguel também, né? A gente tem um índice aqui que mostra que a maior parte da população tem seu imóvel próprio quitado, um percentual um pouco próximo também tem imóvel próprio, mas ainda em financiamento, locação e algum imóvel cedido. Então, a proporção, né, de imóvel próprio, e a gente tem visto essa busca justamente por imóvel próprio em locais onde tenha mais conforto para a família. E aí, o que a gente pode ver a partir disso, né? Qual é a tendência desses imóveis residenciais para o futuro? A gente tem aí a questão das gerações, né? Da mudança de mentalidade de muitos jovens, né? Que estão aí na faixa dos 20, 30 anos, que pensam muito na questão da sustentabilidade e no compartilhamento. Por isso que o Airbnb tem dado tanto resultado, né? Tem sido tão efetivo, porque às vezes eles querem experiências diferentes sem estar dentro de um hotel e tudo mais. Então, vivendo dentro de outras casas, existem hoje imóveis maravilhosos também no Airbnb. Então, aí a questão do compartilhamento, e não só de imóveis, né? Uma série de coisas como coworking, né? Essa relação de trabalho também tem alterado. Na questão dos imóveis, eles preferem ambientes mais flexíveis, que foi inclusive o fato dessa casa aqui, por exemplo, né? Então, quando a cliente no início queria ela para morar, a gente tinha um projeto de interiores desenvolvido. Quando ela mudou de ideia e resolveu colocar essa casa para locação, a gente despersonalizou esse projeto de interiores para que no futuro ela pudesse complementar para ficar
gosto dela, mas nesse momento atenderia qualquer gosto, né, de possíveis inquilinos. Sustentabilidade, serviços e infraestrutura, que é o caso de um condomínio, né, um condomínio clube como é o Caledônia, tecnologia e conectividade e o processo de compra. E aí, quais são então as características mais procuradas quando as pessoas procuram um imóvel para compra ou para locação? Uso de tecnologia, então automação, né, toda essa parte que hoje a gente tem uma variabilidade de propostas e possibilidades dentro da automação, das mais simplificadas até as mais ousadas, né? A procura por imóveis mais amplos, que a Andrea já falou, né, que as casas têm aumentado o tamanho das casas aqui no condomínio, justamente também é um fator já notório, né, nas pesquisas. Áreas de lazer, então justamente a busca por condomínios clube, que tem quadras de esporte, piscinas, salas de festa e todas as outras possibilidades. Espaços de autocuidado, ruas mais silenciosas, subiu 338% depois da pandemia. Luminosidade natural, que também foi um aspecto que a gente primou nessa casa. A procura por um quarto caiu 39%, então imóveis que têm apenas um quarto já não estão mais tão procurados, né? Salvo pontos específicos próximos à universidade, né? E tem as suas exceções. A busca por casas com 4 quartos subiu 60%. Então, justamente por conta da necessidade, muitas vezes, de trabalhar dentro de casa, de ter um home office, atender pessoas ali. Então, a 4 quartos possibilita essa flexibilidade também dos espaços. Sol da tarde subiu 286%. Uma vista livre também subiu 21%. Piscina privativa, que é o caso dessa casa, a gente também incluiu uma piscina, subiu 19%. E uma varanda gourmet em torno de 13% no caso de apartamentos. E o que tem sido mais valorizado então, na hora de tomar a decisão se compra ou se aluga? Imóveis que já possuem, não apareceram as imagens ali. Armário de cozinha, armário embutido no quarto, varanda gourmet, armários nos banheiros, apartamentos em cobertura, no caso de edifícios, área de lazer e ar-condicionado. São os itens que são altamente decisivos na hora de fechar um negócio. São os itens que o pessoal mais procura. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Sobre obra ou sobre ambientes. Quando vocês pensam que precisam fazer uma obra, começar uma obra ou fazer uma reforma dentro de casa, qual é a primeira palavra que vem em mente? O primeiro pensamento que aparece para vocês? Estresse. Bagunça. A Andrea está passando por isso. Estresse, pó. Custo, né? Muito. Custo também. Trabalhei com Aqui tem algumas das frases, né, que a gente mais ouve como profissional, né, que é justamente o orçamento descontrolado, que a obra começou para imaginar que custaria X, no final custou o dobro, custou muito mais do que isso, atraso de obra, estresse e frustração, como a Andrea comentou, perda de tempo, má qualidade dos serviços, a falta de padrão de qualidade, erros de interpretação de projeto que acontecem, muitas vezes não tem um profissional na obra acompanhando, pedreiro ou qualquer outro profissional da obra entende uma coisa do projeto, às vezes não tem uma leitura completa do que aquilo realmente significa e faz errado. E aí quem é que assume o custo desse erro, né, depois, né? Normalmente o cliente tem que pagar de novo por material, mão de obra, porque a pessoa se isenta mas eu não entendi que era assim, né? Enfim, acontece muito. Falta de planejamento também e a desvalorização do imóvel quando o projeto às vezes não é muito alinhado, né, realmente com a expectativa de quem está buscando para compra, que está buscando aquilo, ou mesmo até, como nós já tivemos várias situações, de clientes que compram um imóvel, querem fazer um projeto de interiores depois, mas não tem espaço suficiente de armários para fazer armários na cozinha, para guardar tudo que eles precisam, no quarto, no closet, enfim. Então, são várias situações. Então, são várias, né, dentro de fase de projeto, fase de obra e fase de venda, tanto para cliente final quanto para incorporadores, construtores, enfim, sempre tem algum problema, algum dilema que impacta aí e que gera algum problema, algum estresse. Então, diante de tudo isso, né, por que a Daludo, né, por que nós estamos fazendo essa proposta hoje aqui para vocês de abrir a casa, fazer esse evento, esse workshop? Uma que é realmente compartilhar essas informações,
é que todos possam também nos conhecer, né, conhecer o nosso trabalho e apresentar os nossos diferenciais, né, o que a gente pode fazer por vocês. Então, nós trabalhamos com a parte de projetos arquitetônicos, projetos de interiores, tanto na área residencial, comercial e corporativa, que é a área que a gente atua já há bastante tempo. E por fazer projetos, alguns clientes nos confiaram a possibilidade de fazer gerenciamento e administração da obra deles, porque eles não tinham tempo, não tinham paciência, não queriam se incomodar. Então, a gente foi fazendo alguns testes nesse sentido e deu bastante certo. Então, a gente fez gerenciamento tanto da obra pronta quanto da parte de interiores, ambientes, e o resultado foi muito bom. Então, diante disso, a gente migrou para incorporar mais situações, porque embora a gente fizesse projeto, fizesse gerenciamento, a gente caía muito naquilo que a Renan comentou. A gente faz o projeto, o cliente acha lindo, mas quanto custa? A gente só vai saber depois, quando pegou aquele projeto, recebeu o detalhamento, vai para uma loja, vai para uma marcenaria, vai começar a entender quanto é que custa aquele projeto. E aí, muitas vezes, acontece a primeira frustração, porque nós, como profissionais, não tínhamos uma noção muito clara de realmente quanto aquilo custa. O cliente também não tinha noção de quanto custa construir, mobiliar e tudo mais. E gerava muitas vezes uma frustração. Então tinha que rever projeto, muitas vezes, ou fazer em etapas, e aí, às vezes, essa etapa demorava muitos anos para terminar. E a pessoa não tinha mais aquele impacto de falar, nossa, na minha casa eu gostei. É assim, né, que ela vai ficar. E aí, por isso, nós incorporamos várias soluções dentro da nossa prática projetual, que é para já entender quanto aquela casa está custando, seja a obra bruta, seja no ambiente com mobiliário já. E essa casa foi um exemplo disso. A gente fez, depois a gente vai passar aqui para vocês, a gente tinha na fase de projeto, que começou em 2021, a primeira etapa de projeto, a gente já tinha um EVF de quanto essa casa custaria para ser construída. Quando o projeto finalizou, enfim, que a gente foi realmente para a aprovação, que foi para a obra em si, a gente fez um novo EVF, que é o quê? Uma análise financeira prévia, né? Não é um orçamento executivo, sem um projeto todo detalhado. E isso a gente constatou depois, que a gente vai mostrar para vocês, que realmente ficou muito próximo, teve uma diferença de 14% do orçamento final de obra, o que é realmente muito menor do que, custou o dobro, custou 2 vezes mais do que eu queria gastar. Né? E aí, quem são os clientes que nós atendemos? Então, clientes finais, aquela pessoa que vem, eu quero construir minha casa para eu morar. Há outros arquitetos também que não fazem a parte de gerenciamento de obra, que não fazem essa parte de imobiliário, que a gente também consegue fazer esse atendimento com eles, né? Clientes corporativos e comerciais, que a gente também atende, franquias e tudo mais, que precisam implementar esse projeto, cuidar da obra e entregar pronto em funcionamento. E construtoras e incorporadoras que constroem para vender, né? Então, investidores que querem construir um imóvel para colocar à venda, a gente faz desde o projeto até a entrega final, como é o caso dessa casa aqui. Então, quais seriam as vantagens, né, que a gente consegue oferecer? A questão do controle de orçamento, que a gente consegue já no momento do projeto entender quanto aquela construção vai sair de fato, né, ou muito próximo, né, na questão do estudo de viabilidade prévia. O gerenciamento de prazos também, quando a gente faz a parte de gerenciamento, a gente faz um cronograma de obra bem específico, atrelado a todos os fornecedores. Uma qualidade superior, na questão de tudo que a gente embarca no projeto, né? E a gente consegue evitar erros interpretativos, a gente está sempre no controle da obra junto com os prestadores de serviço. Assistência profissional, né? Tanto para investidores, para clientes, a gente consegue prestar uma assistência, uma consultoria do que eles necessitam. A valorização do imóvel, né? Que entra com tudo isso que a gente já falou, desde o que a Andrea linkou, a eficiência de tempo e a questão dos padrões de qualidade. Mas e por que se você pensar todas essas informações no meio de tantas opções que a gente tem aí no mercado, né? Tanto os condomínios que a gente tem pela cidade, tantos corretores, tantos profissionais de arquitetura, de interiores, por que nós, né? Entre tantas opções que a gente tem disponível. Então, eu elenquei 4 princípios aqui que poderiam ser norteadores de decisões, né? A questão das soluções personalizadas e flexíveis, então a gente projeta dentro do orçamento que o cliente tem para investir, para gastar naquela obra em si, seja ela para moradia própria ou para venda. A gestão profissional dos projetos de obra, então, que a gente pode prestar essa assessoria toda para o cliente, fazendo gerenciamento para que ele não perca tempo com isso, né? E ter que ter esse contato com todos os profissionais.
E a análise de mercado e tendências atuais, então justamente essa base que a gente sempre traz, as pesquisas que a gente está visualizando, entendendo como é que o mercado está atuando, para justamente poder também ser um fator de orientação para o cliente. Olha, eu acho que isso aqui não vai ser legal, eu acho que talvez isso aqui, a gente pega esse investimento aqui e coloca naquele outro ponto que vai ser mais assertivo, né? Então a gente consegue fazer essa assessoria. E o que a Dai falou já no começo, né, a diferenciação através da neuroarquitetura. Nós somos certificados em neuroarquitetura, né, somos membros da Academia Brasileira de Arquitetura e Neurociência, e justamente por quê? Porque o ambiente em si faz com que as pessoas se comportem de determinadas maneiras. Então a gente tem que entender se é um ambiente comercial, conforme o tipo do comércio que existe, um corporativo ou residencial, qual é, o que a pessoa quer naquele ambiente, qual é o propósito daquilo ali para a gente conseguir trazer a essência, fazer com que a pessoa se comporte e se sinta, né, de acordo com aquela proposta de projeto, com o que a empresa quer transmitir para aquele lugar, ou como que a gente quer que a pessoa se sinta dentro daquele ambiente, se é um quarto, enfim, sala, cozinha, qual é o propósito da casa em si e de quem vai viver por ali. E aí a gente tem justamente o caso dessa casa, que é o que eu falei que nós traímos para vocês em relação a números. Ainda não apareceu. Não carregou. Deixa eu ver se vai abrir pelo campo aqui, gente. É que a internet está ruim. O que é bem importante a gente pensar assim, né? Todo mundo pensa no estresse e no custo da obra, mas às vezes a gente não tem, o cliente não tem noção do quanto custa, né? E assim, a gente só vender o papel, o projeto, a gente também, antes de conhecer a Wiplan, a gente também não tinha. Então a gente projetava lindamente, o cliente aprovava e ele levava os seus orçamentos. E aí aquele projeto custava o dobro do que ele gostaria de investir. E também isso é muito frustrante para o cliente, né? Então a gente hoje, com base, conhecendo qual é o valor que o cliente tem para investir, a gente fica dentro desse orçamento. E aí a gente diz, com esse orçamento disponível, a gente consegue chegar até aqui. Não, então vamos subir, vamos diminuir. Não, isso aí tá legal. E aí a gente vai adaptando o projeto, né? Lembrando que a gente tem sempre disponível 5 orçamentos, né, das indústrias. Então a gente tem diferença de valores entre eles também. Então a gente consegue passar para vocês esse custo colocando a obra dentro do bolso, que nem a gente disse, né? Porque não adianta a gente fazer uma obra linda e maravilhosa e não conseguir pagar, ou só terminar a estrutura e não ter como morar, né? Daí a gente vem capengando, assim. Então, às vezes é muito importante a gente fazer essa ambientação, né? Saber o quanto vai custar também a parte de interiores. Não é só um projeto de interiores, né? É a execução desse mobiliário que vai fazer a diferença na qualidade de vida de vocês, na qualidade de vida do cliente também, né? Carregou apenas uma imagem, porque a internet está realmente com sinal ruim, e como esse programa é online não está carregando. Mas enfim, abriu o primeiro aqui, tá? Esse deve estar ali em amarelo, que foi na época de 2021, quando a gente começou a idealizar esse projeto dessa casa. Então, o que é uma EVF? Um estudo de viabilidade financeira prévia. Então, o cliente nos trouxe, olha, eu quero uma casa de X metros quadrados, eu pensei de uma suíte, 2 quartos, 3 suítes, enfim, a gente vai linkando essas informações que o cliente vai trazendo, e em cima por isso que é uma estimativa, né, porque é em cima do CUB e mais algumas outras estimativas, a gente mostrou para ele, olha, em 2021 essa casa custará para ser construída R$954 mil. Em 2021 a 2023 a gente ficou nessa conversa de projeto e tudo mais, e quando foi realmente que ele começou a construir a casa, né, final de 2022 para 2023 ali, não vai carregar aqui, gente, mas enfim, já carregou. Em 2023 a gente já atualizou, ainda sem o orçamento detalhado, né, sem o orçamento do projeto, estrutural, elétrico, hidráulico, mão de obra, que essa casa custaria para ser construída R$1.038.000. E finalizada a obra, essa casa custou, no final, a construção geral dela, R$1.185.000. Então a gente conseguiu chegar muito próximo, já antes mesmo de ter um orçamento executivo da casa. Então
Então, essa é uma viabilidade que nós fizemos antes mesmo da construção. E depois todo o acompanhamento, a gente vai listando, todo cliente tem acesso a todo o nosso sistema de obra, de fazer aprovação de compra por ali. E a gente chega no resultado final, né? Então esse valor que eu passei foi só o da construção mesmo da casa. E depois aí tem todos os itens, né? Quanto foi dado de eletrodomésticos, de documentação imposta, ainda tem algumas atualizações para serem feitas. Enfim, a gente vai listando e tudo isso o cliente tem acesso e vai autorizando, liberando, aprova, não aprova, tal item, né? A gente coloca algumas opções ali dentro. Então eu queria trazer esse exemplo para vocês, justamente porque a gente tenta trabalhar dentro de uma realidade para não ter mais essa frase do nossa, custou o dobro, nunca mais quero construir. Né? Então a gente consegue chegar isso mais próximo. E aí, hoje nós temos alguns benefícios aí, né, exclusivos aí para todos vocês que estão com a gente. Quem é cliente final, né, quem quer construir a sua própria casa, nós vamos presenteá-los com uma consultoria nossa, se de repente alguém tem alguma dúvida sobre o que pode ou não fazer na casa, enfim. Então tem um ganho de 1 hora de consultoria nossa nesse sentido. Para os corretores, né, também, que estão aí presentes hoje, nós vamos bonificá-los também em todos os imóveis que vocês venderem para os seus clientes até dezembro. Vocês também podem presenteá-los com 1 hora de consultoria conosco também. Para tirar dúvidas sobre o imóvel, enfim, né, qualquer dúvida que eles tiverem em relação ao imóvel deles. E para os investidores e construtores, aí nós temos aí com o pessoal do Airplan, que aí a gente vai pensar, a gente tem aí estabelecido algumas vantagens na compra dos imobiliários, né? Para justamente poder ter essa velocidade de venda com a casa já mobiliada. E quando a gente fala mobiliário, não precisa ser a casa inteira, né? São ambientes específicos, como a gente viu ali. O que tem sido decisor de compra, né? Armários de cozinha, armários de quarto, armários de banheiro. E tudo isso a gente vai organizando em projeto depois. A gente também tem alguns vouchers pela casa do pessoal da Carsten. Quem está aqui hoje pode levar os vouchers deles, tem 10% de desconto. E se de alguém? A Kari também, o personal organizer que ajudou também a colocar, organizar, né, a parte de despensa, de cozinha. Às vezes a gente dá uma olhada assim, mas está tudo fora do lugar, fica difícil de achar. Quem é o profissional adequado, ele estudou e ele entende a logística e ele consegue organizar melhor, adaptando às nossas necessidades. E aí depois que você contrata esse profissional, você olha e diz assim, meu Deus, é tão mais fácil, é tão gratificante a gente ser mimada com essa organização, porque fica muito bom todos os espaços realmente organizados pelo profissional. Facilita muito no dia a dia das pessoas, né? Ajuda também na economia, porque às vezes quando você não está com a casa organizada, você sempre fica repetindo compras porque não lembra onde está. Então isso ajuda bastante. Ajuda tipo na dispensa, você saber quando você for no mercado o que realmente você tem que comprar, não deixa as coisas vencerem, porque você está vendo o que tem. Então eu tenho algumas amostras aí para vocês verem. São todos os armários aí que ela colocou na louçaria ali, ela também expôs algumas coisas. Né? Se quiserem também adquirir esses produtos, ela também vende, né? Contratar os serviços dela para organizar um cantinho na casa, uma cozinha, um closet, uma lavanderia, né? Então, aqueles espacinhos que às vezes a gente não dá nada, coloca ela lá que ela dá jeito. Depois você pode colocar ali, não sei como você vai fazer, porque você tem alguma coisa, sobre 4 horas de organização, meio período no caso. Organização. A gente pode sortear então depois e aí a gente presenteia vocês aí com 4 horas. Já, né? É isso, gente, que nós gostaríamos de passar para vocês, passar essas informações, trocar um pouquinho, né, esse contato com todo mundo, que todos pudessem nos conhecer também. E agradecemos realmente. Agora fiquem à vontade. Estaremos aqui disponível para vocês conversarem, tirarem as dúvidas de vocês. Tem um coffee aí para vocês degustarem, tá? E aí a gente está à disposição para a gente trocar ideias. Legal.
Te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, me deixa aí teu like, por favor. Se ficar com dúvida ou tiver alguma sugestão, alguma crítica, deixa nos comentários, eu vou ler e responder a todos na medida do possível. Vamos lá! Vou te dizer aqui, antes de mais nada, muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe a ti e a tua família e vamos adiante gravar mais.